Ao longo da nossa vida, nós precisamos fazer várias escolhas. Por exemplo, nós precisamos escolher qual comida nós vamos comer, qual a pessoa que você vai se casar, qual a roupa que você tem que ir para sua festa, seja ela de aniversário ou formatura. E na literatura não seria diferente. Nesse vídeo eu quero te ajudar a como escolher livros para você ler. Se você é um leitor iniciante ou se você é um leitor mais experiente. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero te mostrar diferentes coisas que os coaches não falam por aí. Fala pessoal, se essa é a primeira vez que você está me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, professora, pesquisadora e criadora desse canal. E antes de ir pro passo a passo para você entender como escolher bons livros, eu quero te dar um contexto aqui sobre o que é narrativa. Sim, aula de português aqui para você, né? Mas não vai ser uma coisa tão chata. Na verdade, eu acho que português não é chato, você deveria estudar mais. Quero que faça sentido para você. Segundo o Google, o pai de todo conhecimento agora na internet, ele relata que narrativa é qualquer relato de uma série de eventos ou experiências relacionadas. Resumindo, é o modo em que contamos história. E essa narrativa ela pode ser categorizada em duas partes. A primeira é a narrativa ficcional, que é onde você relata fatos que não acontecem, por exemplo, na realidade, na nossa realidade. Que seria ali do seu imaginário, ou então contar uma história que não existe. Já na narrativa não ficcional, é aquela história em que você conta relatos, relata a sua experiência, e aquela experiência pode ser ou não verdade, vai depender da visão do autor. Então você tem duas formas aí, a narrativa ficcional e a não ficcional. Partindo desse contexto, já que você tem isso na sua mente, você tem que agora ir para o primeiro passo, que é ser específico. Sabe que a gente não tem muito tempo a desperdiçar e que existe vários e vários conteúdos, vários e vários livros para ler. Então, o tempo é importante para cada um de nós. E isso faz com que você tenha que ser específico na hora que escolher um livro para ler. Por que eu te falo isso? Porque tudo na sua vida você tem que ter direcionamento. Por exemplo, o que você quer estudar? O que você quer ler? Na minha realidade, eu queria estudar sobre educação financeira. E o que eu fiz? Eu procurei literaturas que estivessem relacionadas a isso. Claro que eu procurei uma literatura muito mais fácil de se digerir. Por exemplo, quando eu estava começando nesse mundo de investimento, educação financeira, eu fui procurar, aqui mesmo na plataforma, livros que pudessem me direcionar a isso. Eu comecei ali com o livro da Natália Arcuri, tá? E isso me fez abrir um horizonte muito grande, porque, primeiramente, eu não sabia realmente o que era educação financeira, sobre fazer um planejamento do que você gasta, do que você ganha. Fonte de renda extra, eu não sabia disso, nunca ninguém me ensinou. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando de por que os livros são melhores que a escola. Vai lá dar uma conferida que talvez tenha alguma indicação que você queira ler. E no momento que você entende o que você quer ler, ou isso também serve para que o que você quer estudar, o segundo passo aqui é comece pelo final. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você começa pelo final, você vai entender da onde foi que o autor tirou aquelas informações, da onde ele pegou, quais foram as suas fontes para que pudesse embasar a sua tese, embasar sobre o que ele está falando naquele livro. Eu fiz isso muito no meu mestrado, eu tive que fazer muita revisão. Na verdade, o meu mestrado todo foi uma revisão sistemática. Então, todas as referências, eu peguei várias referências de todos os lugares, dos artigos científicos que eu estava lendo. E na leitura não é diferente, na literatura não é diferente. Por exemplo, eu aqui comecei a ler esse livro, Inteligência para Quê? E quando eu peguei esse livro, na verdade eu não peguei, eu comprei na Amazon. Inclusive, se você quiser ajudar o canal, o link vai estar aqui na descrição, né? Compre pelo meu link. E eu comecei pelo final, porque você vai ter notas e você aqui vai ter da onde ele tirou aquelas informações. Você vai ver se é artigo científico, se é artigo de jornal, se é, sei lá, ele tirou de uma embalagem, de um rótulo que ele teve inspiração. Aqui você vai entender quais foram as fontes de onde ele bebeu, digamos assim, né? Fazendo aí um paralelo. Aqui você vai ver outras indicações e que você vai lá ver de onde ele tirou tudo isso. Pode ser de um website, é importante também, são informações que foram compiladas do autor para colocar no livro. Assim também diminui o fato de você ter informações que não venham a agregar valor nenhum. Então, sempre é importante confiar nas fontes, nas referências bibliográficas que aquele livro teve e de que o autor teve o seu embasamento. O segundo passo é comece pelo final, para também você não perder muito tempo e ver que não tem norte aí para você
tá interessado em ler aquele livro. Então, comece pelo final, vai te ajudar muito. Depois que você entendeu ser específico, se você quer ler um livro ficcional e não ficcional, depois que você entende que você tem que começar pelo final, para você entender de onde que o autor tirou aquelas informações, agora você vai lá e vê algumas indicações de livro. No final também de cada livro, talvez se ele não for um estudo direcionado, como o livro do Manso e Humilde, que eu tenho aqui, né, para mostrar para vocês, esse livro aqui, ó, Manso e Humilde, ele foi um estudo de um pastor americano, e ele fala sobre esse estudo que ele teve, no versículo de Mateus 11:28, que fala sobre mansidão e humildade de Deus, né, de Jesus. Então esse aqui é um livro que ele não vai ter muitas referências, porque foi um estudo direcionado, mas se você vê um livro que não seja um estudo, ou então um livro que você não está muito voltado ali para embasar alguma tese ou algum assunto, você vai ter que, né, se ajeitar ali, olhar a capa, e aceitar indicações é uma dessas maneiras. Então, quando você vê um vídeo aqui, por exemplo, aqui tem alguns livros que eu já botei aqui no meu canal, vai lá conferir também, tem uma playlist aqui embaixo para você ver. Ou também indicações de outros canais. Eu também já fiz um vídeo aqui no canal onde eu sempre vou lá nesses canais específicos para ver que livro eles estão lendo, que livro eles estão indicando. E isso faz com que a gente tenha mais confiança naquilo que a gente está lendo. Lembra que eu falei no primeiro que a gente não precisa perder tempo para estar lendo e ser muito assertivo naquela leitura. O quarto passo que eu tenho para você aqui é você ler a bibliografia do autor, ou a biografia do autor, na verdade. Se você ler a biografia do autor, você já vai ter aquela visão de como ele pensa, de onde ele foi formado, se ele tem alguma formação acadêmica, se ele tem alguma formação de experiência, se você vai ter mais afinidade ao ler aquele autor. Ele fala muito bonito, assim, você não entender. Com certeza vai ser um livro em que você não vai ter o interesse de ler, né? Olha, até rimou. Eu tive um exemplo muito disso, mas hoje eu já consigo ler literatura dele, é o Roger Scruton. Ele é um filósofo americano não, ele é um filósofo inglês, e eu tinha muita dificuldade em ler essa literatura mais filosófica, política, digamos assim. E ele foi um autor que, de primeiro, eu não lia ele, porque ele tinha muita expressão difícil, muitas expressões que eu não entendia, ainda mais política, né? Nós, aqui no Brasil, a gente tem esse déficit, né? De não saber quase nada. Então, a partir do momento que eu não entendi ele, eu fui procurar do que ele pensava, como ele pensava, quais eram as teses que ele defendia, e eu fui procurar a biografia dele para entender o pensamento dele, porque assim eu ia entender qual é a forma que ele lê, qual é a forma que ele escreve e qual é a forma que ele analisa o ponto de vista dele através do que ele entende de mundo. Isso é importante porque faz com que a gente tenha mais assertividade na hora da leitura, para que a leitura também não seja cansativa. Então, de um primeiro momento, eu só larguei mesmo o Roger Scruton, mas eu já consigo ler, inclusive eu já li 2 livros dele, um chamado Conservadorismo, né, que eu tinha que saber um pouco sobre política, e também, também que ele, inclusive, A Alma do Mundo, que é muito filosófico, então se você não tem essa biografia, você não entende muito, você vai ter dificuldade. Então, procure a biografia do autor para ver se ele vai ali agregar algum valor na sua vida. E às vezes não é o momento de você ler, como eu, por exemplo, aqui. Você só deixa ele de lado e volta num outro momento. Isso vai te ajudar muito na sua leitura. E o último, mas não menos importante, 5. Como é que aquele livro, como aquilo que você leu vai ser aplicado na sua vida? Como você vai praticar aquele livro? Por exemplo, eu li um livro chamado A Vida de Ivan Ilitch, que é um clássico da literatura russa, né? Não é do Dostoiévski, eu não sei falar essa palavra. Eu li esse livro e ele me deu uma melhor percepção de vida, porque, querendo ou não, o Ivan Ilitch ali, ele não queria seguir aquela vida que ele tinha, e isso impactou muito porque ele não viveu os sonhos dele, ele morreu ali não vivendo o que ele queria viver. Isso eu trago para minha vida, né, de que mesmo que você siga um padrão ali, você tem que se amoldar o que você quer também, ter propósito de vida. Então esse livro me ajudou muito a entender como é que eu aplicava aquilo que o Ivan Ilitch não queria viver, né, e como é que eu posso trazer isso para minha vida. Você tem que se perguntar como é que aquele conhecimento vai se tornar prático na sua vida. Não adianta nada você só acumular conhecimento e não fazer nada com aquilo que você ganhou como conhecimento. Por exemplo, quando eu venho aqui explicar algum livro para você,
eu tô passando aquela informação, aquela visão que eu tirei daquele livro para aplicar, digamos assim, na vida. Inclusive tem uma playlist aqui no canal, Podemos Aprender com um certo livro. Foi uma forma que eu encontrei para explicar o livro aqui na internet, para você que quer pesquisar. Então, você tem sempre que se perguntar, como é que esse livro vai ser aplicado na minha vida? Será que esse é o momento certo para eu ler esse livro? E como eu falei no 4, talvez não seja o momento certo. Você só larga ali, né, e depois você volta. Mas você tem sempre que se perguntar, como é que aquilo vai ser prático na minha vida? E como é que você aplica? Você pode explicar a um amigo seu, debater as ideias naquele livro, ou então gravar um vídeo aqui para a internet e explicar, não sei qual é o método aí que você vai querer usar, ou então explicar para uma criança, isso dá muito certo, né? Se você contar a história para uma criança e ela ficar vidrada em você, com certeza aquilo te trouxe muita sabedoria, porque você conseguiu prender a atenção de uma criança. E, né, hoje em dia, com as redes sociais é difícil. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Pega aí esses 5 passos que eu dei para você. Toda vez que você analisar um livro, ali, faça esses 5 passos, com certeza pode dar certo. Se deu certo para mim, pode dar certo para você também. Mas isso depende de pessoa a pessoa. Não vamos colocar aqui um padrão, porque, né, nem todo mundo segue uma regra. Todo mundo tem seu jeito, todo mundo tem a sua simplicidade, subjetividade para encontrar o livro para ler. Mas esses 5 passos me ajudam muito e eu queria compartilhar com você. E se você ficou até aqui, eu te agradeço. Então fica aqui, ó, com esses 4 vídeos que eu vou deixar aqui, acho que eu acertei agora, para você continuar aprendendo aqui comigo. Eu te espero nesses vídeos aí que você apertar, ou então no próximo vídeo.